pessoal, vamos falar de texturas. Até agora, nós estamos falando sobre materiais e texturas é o botão seguinte disponível para você aqui nesse editor. Texturas são colocadas em cima dos materiais. Portanto, quando você quiser colocar uma textura, inicialmente você coloca obrigatoriamente um material. Para fazer essa demonstração para você, eu abri duas janelas aqui, uma com uma esfera, depois eu tenho outras camadas para mostrar para você, mas nesse momento a esfera que está em evidência, e uma UV Image Editor, que é aquela janela que a gente abre aqui, essa aqui. E, de início, nós vamos renderizar essa esfera do lado de cá. Bom, existem alguns tipos de texturas. As principais, que são mais conhecidas e evidentes, são as texturas procedurais, que são as texturas que o Blender calcula matematicamente os valores para atribuir a textura ao objeto. E temos também as texturas de imagem, que são aquelas que a gente vai lá no computador da gente, pega uma imagem e aplica a imagem no objeto que a gente esteja querendo colocar a textura. Então, para você colocar a textura em um objeto, você coloca, como eu disse para você, você coloca primeiro um material, esse aqui já tem um material aplicado, e você passa para a textura. Esses três botões aqui se relacionam a onde as texturas podem ser aplicadas. Elas podem ser aplicadas no material, elas podem ser aplicadas no World. World é um background que a gente não viu ainda. Ele está aqui, é esse aqui. Vamos voltar para lá. E eles pode ser aplicada, a textura pode ser aplicada no pincel. O que nós vamos ver aqui é a textura aplicada no material. Esses são slots. Quando você abdicar a textura, são os slots. Pelo que eu li e aprendi, você tem disponível para você aplicar, tem 18 slots, então você pode aplicar no material 18 texturas diferentes. As texturas já aplicadas ficam disponibilizadas aqui, como você pode ver. Aqui nós não temos nenhuma ainda. E estas setas movimentam as texturas para baixo e para cima, dependendo do que você queira. Quando você vai aplicar uma textura, obviamente você clica em New. E aí já aparece para você a textura primeira disponível. Nuvens, né? Clouds, essas são texturas procedurais do Blender, isto é, o Blender oferece para você o cálculo matemático para você aplicar esse tipo de textura. E aqui é o preview, é onde você vê como é que as coisas acontecem. Nessas texturas procedurais, você tem disponível esses itens aqui. Quando você for aplicar uma textura de imagem, vai aparecer outras possibilidades que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Aqui no preview, como você já sabe, você pode ver só a textura, você pode ver só o material com a textura aplicada, lógico, e você pode ver os dois. Com a finalidade de ser um pouco mais claro, eu vou mostrar para você, vou manter aqui com as duas possibilidades em aberto. O primeiro botão que aparece, primeiro aqui, você pode colocar o nome que você queira para a sua textura. Textura 1, vamos. Quando você estiver fazendo um projeto, você coloca um nome que seja significativo para você. Então, aqui no tipo de textura, é aqui que você vai dizer para o Blender se você quer uma textura procedural ou se você quer textura de imagem
Bom, nesse momento, nós vamos ficar com essas três texturas procedurais e eu vou usar essa marble, que significa mármore, para você entender melhor a respeito de textura. Então, como você viu, ele vai mostrar para você vários itens. As cores, que são disponíveis para você ajustar. O Marble, ele apresenta uma série de possibilidades aqui. Soft, Sharp, observa como vai mudando aqui. Sharper, isto é, afiado, agudo, mais agudo. Aqui é um tipo só serra. E Tree, eu não sei o que significa, mas deve ser alguma coisa do tipo. Ele estava inicialmente configurado desta forma. E o noise, isto é, o ruído, que significa a granulação, no caso da imagem, ele pode ser suave ou hard. A base é o Blender original e você pode fazer experimentos mudando aqui. Veja bem como ele muda também a forma de aplicação. Figuras interessantíssimas. Varnoi F4, Varnoi F2. Veja que você tem Improved Purling. Vamos voltar ao Blender original, com Soft Sim e Soft aqui clicados. Você tem esses sliders aqui, que você vai aumentando as bases, aumentando depth, profundidade. Vamos colocar 3 aqui. E turbulência. Turbulência, ela está relacionada com a forma como essa textura vai se mexer, se movimentar. E isso aqui, honestamente, eu não sei dizer para você o que é. Isso é no Marble. Se você escolher Clouds, se você escolher alguma outra textura, você vai ter outro tipo de controles. O tipo de mapeamento. Ele é gerado pelo Blender, logicamente, Generic Global. É outra forma. Object é outra forma. UV é outra forma ainda. Strand Particle, mais uma. Window, Normal, Reflection, Stress, Tangente. Então, aqui também você tem uma série de possibilidades. A projeção. Nesse caso, nós estamos com um objeto que é uma esfera. Então, ele tem exatamente a possibilidade de se adaptar a uma esfera. Mas você tem a possibilidade de se adaptar a um tubo, a um cubo e de forma chata, que é a que estava anteriormente. E a influência. O interessante da influência é você observar. Aqui, você tem a parte branca. Essa explicação é parecida com aquela que eu fiz a respeito de materiais. O preto aqui, ele está funcionando como transparência. O preto aqui, nessa textura de mármore, marble. E o branco está funcionando como opacidade. Então, se o preto é transparente e a cor de baixo é essa aqui,
Então, as listras pretas são essas aqui. E as listras brancas, que é a opacidade, são essas aqui. Se você quiser mudar aqui, você pode, logicamente, fazer essa mudança. Então, você viria para cá ou para cá, pegando o azul, e você teria outras cores para você usar como alternativas. Isto porque nesse item de influência, o que está clicado é a cor. Se eu soltar, veja bem que desaparece. Você pode usar Emit. Você se lembra do Emit em materiais? Está aqui. Tem o Emit, que você pode clicar ou soltar. Tem outras possibilidades que você pode usar. Você veja bem que a influência está usando as informações dos canais Diffuse, Shading, Specular e Geometria. Esse Geometria tem um lugar muito interessante aqui, por exemplo, se você clicar em Normal. Vamos renderizar aqui pela primeira vez só para você olhar. Veja bem, ele forma variações de altura. Com o jogo de sombras que ele tem, ele dá a impressão para você de uma superfície irregular. É muito interessante. Se você aumenta, ele aumenta a variação. Dá para você fazer coisas bastante interessantes aqui. E mix é a mesma mistura que eu já disse anteriormente, que você pode ter como no Photoshop ou no Illustrator, overlay, darken. Tem várias possibilidades aqui. Multiply, em geral ele multiplica mesmo. Ele torna mais escuro. Então, é um espaço enorme de exploração que você pode fazer, se divertir e entender uma porção de coisas a respeito das texturas. E nesse caso, eu estou falando somente das procedurais. No próximo vídeo, eu vou falar das texturas de imagem.